agora mais um tempinho aí com o Gonzaga, para falar um pouquinho de mindset ágil. Realmente, agilidade não é somente usar um Kanban e um Scrum, né? É muito mais que isso. E vamos assistir aí o Gonzaga. Gonzaga, agradeço pela participação, por ter aceito o convite aí. Tá? E deixo contigo aí a apresentação aí. Valeu, pessoal. Beleza. Boa tarde, pessoal. Deixa eu tirar aqui a câmerazinha. Vamos dar início aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson Gonzaga. A proposta hoje é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com as práticas ágeis, como se constrói esse mindset, né, que a gente tanto tem ouvido falar, como o colega acabou de comentar. Então, é um bate-papo aqui com vocês, dando algumas dicas e a gente trocando ideia, beleza? Então, um pouquinho aqui sobre mim, né? Eu sou carioca, mas vivo aqui em Blumenau. Estou aqui em Blumenau há 5 anos. Trabalhei por praticamente 4 anos e 11 meses na Senior Sistemas, onde eu promovi a transformação ágil lá do time. Foi um desafio bem interessante. E há cerca de pouco mais de 50 dias eu estou com um novo desafio na Central Ailus, aqui em Blumenau também, um desafio aí de ajudá-los na jornada ágil. Beleza? Um pouco sobre minha formação, né? Eu sou formado em Ciência da Computação, com pós-graduação em Engenharia de Produção, com MBA em Gestão Empresarial. Ao longo aí da minha carreira, eu estudei bastante as práticas de gestão de projeto, né, que fazia muito sentido. Muitas organizações buscavam isso e nós, como profissionais de mercado, também procurávamos sempre se adequar ao que estava, né, sendo mais utilizado. Então, eu estudei um pouco sobre gestão de projetos, as boas práticas do Prince2, do PMI. Eu entendi também que dentro de projeto é muito importante fazermos a gestão da mudança, e gestão de mudança é algo muito negligenciado nas empresas. As empresas estão muito preocupadas em começar e terminar projeto e não acompanhar os seus benefícios e muito menos se preocupar com a transição daquele projeto para a produção. Então, eu procurei estudar um pouco esse assunto, porque eu percebia no meu dia a dia que isso fazia muita diferença. Depois, mais tarde, eu fui percebendo também que só cuidar dos aspectos técnicos não era o suficiente, então eu busquei uma formação em coaching. Isso durou aí de 2007 a 2011, onde eu consegui chegar no meu Master Coaching e, posteriormente, eu vim desenvolvendo a minha carreira dentro das práticas ágeis aí. Então, eu tenho trabalhado e estudado bastante o Scrum, né, a agilidade escalada, o Kanban, principalmente. Me amarro no Kanban, acho muito bom. Sou instrutor do Management 3.0 e fiz uma formação de tecnologias exponenciais pela Singularity University. Então, já trabalhei com alguns projetos, né, aí pelo Brasil. Aqui eu trouxe só alguns cases, tanto corporativo com outros educacionais. Então, aqui em Blumenau, eu já trabalhei com a Sociesc, com a Uniaselv, são instituições que eu trabalho até hoje. Então, vamos lá, vamos para o que interessa, né? Bom, eu trouxe essa imagem aqui e ela já começa parece um eletrocardiograma, né? Então, mas o que essa imagem quer trazer para a gente? É um mundo, ele era de um jeito e ele está mudando constantemente, né? Então, é importante a gente entender que muitas das coisas que nós estudamos, muitas das coisas que nós aprendemos, até dentro de um conceito de instituição, né, corporativa mesmo, foi muito inspirado pelo movimento aí de uma era industrial. E hoje, como a gente está migrando para um novo contexto, esse contexto ele precisa de modelos de gestão e de modelos de trabalho bem diferentes do que aqueles que a gente estava acostumado, né? E o que muda, né? Por que eu tenho que olhar para o modelo, como eu estou organizado, como a minha instituição está toda formatada, para poder mudar? Porque no passado
esses modelos foram baseados em um ambiente onde as coisas eram mais simples, mais controláveis, mais previsíveis, mais lentas e mais estáveis. Então, o PMI nasceu aqui no final da década de 60, ali no início dos anos 70. O Balance Scorecard também, que foi um conceito introduzido aí, utilizado até hoje por muitas instituições, nasceu nesse período. Uma preocupação aí com a qualidade total, né, com o Japão pós-guerra, com o TQM, com os princípios do Lean. Tudo isso era dentro de um contexto que é exatamente esse que eu estou imprimindo para vocês. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um ambiente que é mais complexo, que é mais fora de controle, que é mais imprevisível, que é muito mais rápido e instável. E a matéria-prima mudou aqui. O que era matéria-prima para um processo fabril num período onde a indústria era muito forte, hoje ele se transformou. Hoje, a matéria-prima é o conhecimento, né? O indivíduo com conhecimento, as empresas pagam por isso, porque esse indivíduo é que vai contribuir para que a organização consiga vencer, né, esses novos desafios que a gente tem acompanhado aí, tendo em vista o corona, né? Quantas organizações que operavam num modelo mais tradicional tiveram dificuldade de se adaptar. E aí, o que isso tem a ver? Tem a ver que estamos saindo de uma sociedade industrial e estamos indo para uma sociedade do conhecimento. Basicamente, nós estamos no meio dessa transição. Empresas que são mais antigas, né, que foram fundadas ali na década de 80, na década de 90, estão acostumadas com um modelo que já não faz muito sentido porque para as coisas que a gente está vivenciando nos dias de hoje, né? E quem foi o responsável por isso? O indivíduo conectado, né? Se a gente pegar aqui uma foto de 2005, qualquer evento que você ia nesse período, né, o celular era uma raridade, as pessoas pouco utilizavam o telefone. E olhando para frente aqui, olha como é que você vai no evento hoje, né? Quanta gente está usando o celular. O celular ele virou um grande integrador de comunicação, né? É a forma da gente se relacionar com instituições bancárias, a forma como a gente consome filme, consome mídia, ouve música, tudo está concentrado nesse único lugar. E o que a gente pode olhar na linha do tempo, né? Que o contexto ele ia influenciando a tecnologia, né? Como a tecnologia ia se desenvolvendo. Então, pegando ali o homem neandertal, né? As grandes conquistas que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo, ele tinha uma forma de gestão muito calcada pela dominância, né? A forma como a gestão era feita era em cima do poder, do comando e do controle, né? Faça assim porque eu preciso que isso saia desse jeito. E o homem, ao longo desse tempo, ele foi se adaptando e foi desenvolvendo tecnologias para lidar com os desafios de cada época, né? Então, nós temos ali, lá no início, o fogo, a ferramenta de pedra, as ferramentas agrícolas, né? A roda, carroças, armas de guerra, castelos. E, na medida que a sociedade foi evoluindo, o homem foi identificando a necessidade de se adaptar ao novo contexto. Então, a gente começou a desenvolver a gestão pela eficiência, o homem começou a produzir, né, de uma forma mais escalada, tendo aí a evolução da tecnologia com o desenvolvimento de máquinas a vapor, do motor a combustão, ferrovias, telégrafos, eletricidade, produção em série, tudo isso veio surgindo e foi moldando a forma como nós nos comportávamos e como nós geríamos os processos produtivos. Posteriormente, aí, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, começou-se a surgir uma linha de estudo aí de uma gestão mais voltada pela eficácia. Né? Nós tivemos também a evolução tecnológica contribuindo para isso, com fusão nuclear, com a aviação comercial, com o surgimento e o fortalecimento das telecomunicações, a informática nascendo de forma muito assim tímida, né? A televisão também ganhando acesso às grandes massas e mais para frente o desenvolvimento aí da internet e a evolução para o marketing de massa. E o que nós temos hoje? Os desafios hoje
é digitalizar, né, os negócios. Então, nós temos aí uma evolução da tecnologia no que diz respeito à robótica, à inteligência artificial, à realidade virtual, mobilidade, internet das coisas, analytics com Big Data, né, wearables. Eu começo a ter aí uma integração dos meus dispositivos com a tecnologia e criando todo um ecossistema. E a gestão, como ela veio evoluindo, né? Hoje a gestão é pela recomendação. E o que a gente percebe ao longo do tempo é que o que mudou foi a velocidade com que as coisas começaram a se disseminar. Se a gente olhar aqui numa linha do tempo, o quanto que as inovações tecnológicas levaram para atingir 50 milhões de usuários, né? O rádio levou 74 anos, o telefone, né, levou 74 anos, o rádio 38, o PC levou 16 anos para atingir 50 milhões de usuários. O celular levou 5 anos, internet 4 e o Skype 22 meses. Isso aqui já mostra para a gente um pouco o como que aquela linha lá, que parecia um eletrocardiograma, né, de uma pessoa infartando, reflete, né, a forma como nós nos relacionamos e como a gente acaba sendo impactado por essa mudança tão rápida que vem ocorrendo. E aí vem a primeira reflexão aqui, né? Fazer as coisas como sempre foram feitas e esperar resultados diferentes é uma boa definição de insanidade. Por quê? Nós temos um contexto atual hoje que ele está muito focado no papel do cliente junto ao negócio. Eu deixo de produzir algo para que alguém consuma e começo a olhar para a forma como o meu público-alvo consome o seu produto e serviço e começo a adaptar isso para o meu negócio. Eu começo a perceber como o meu produto atende uma necessidade dele, eu começo a fazer uma medição em cima de dados, né? Foi falado aqui pelo colega também. Eu começo a me adaptar, eu começo a me preocupar com a experiência do consumidor com o meu produto, com o meu serviço. Então, hoje, a necessidade de ter o cliente no centro, de desenvolver uma cultura de aprendizado, uma cultura de resultado, precisa ter fortemente o propósito associado a tudo isso e conectando tudo isso. Então, aqui seria um pouco de como a gente deveria olhar para essa relação, né, nos dias de hoje, da nossa organização. Em vez de eu empurrar alguma coisa para o mercado, eu preciso olhar para o mercado que eu quero atingir através de produtos e serviços, conhecer como é a experiência do meu cliente, do meu consumidor, ter uma base de dados muito forte que me permita fazer correlação, análise de tendência e adaptando os meus produtos para que atendam esse desejo dos meus clientes e, consequentemente, eu começo a ajustar os meus processos. E o que isso influencia? Agilidade, quando a gente começa a falar de ágil, por mais que tenha surgido dentro da área de tecnologia, a agilidade tem ganhado uma proporção muito grande, né? Tem um conceito muito forte que temos ouvido falar do Business Agility. Quando a gente fala de Business Agility, o que ele impacta? Ele impacta pessoas, ele impacta processos, ele impacta como a estrutura da organização está desenhada, ele prepara a forma como a estratégia da organização é executada e como a liderança atua em relação aos seus colaboradores e como eles direcionam o negócio, né? Pensem o seguinte, que planejamento estratégico contaria com a probabilidade de ter um coronavírus que fosse causar todo esse impacto que está nos causando, né? Muitas empresas não levantaram isso, essa probabilidade disso acontecer. E o que eu percebo ao longo do tempo é justamente essa dificuldade de fazer leitura de cenários que estão mudando muito rapidamente, a gente acaba não conseguindo acompanhar. E quando a gente vê, a gente já está ali, ó, de cara com problema, tendo que correr atrás de um monte de coisa para não quebrar o negócio, para a empresa não sumir do mapa, né? Mas o que a gente percebe ao longo do tempo é que isso vem acontecendo. E cada vez mais a gente vê aí empresas e líderes que não conseguem fazer essa leitura, né? E vão ficando pelo caminho.
A Abril, Kodak, Blockbuster, Motorola, Nokia, são exemplos de organizações que não conseguiram fazer essa leitura a tempo. E não porque eles eram guiados por profissionais incompetentes ou mal assessorados, e sim porque eles estavam olhando para novos problemas com soluções e ferramentas do passado. Então, são essas empresas que estão transformando a sociedade que a gente conhece, né? No varejo, a Amazon, no transporte, o Uber, na hospitalidade, o Airbnb, o filmes, Netflix, com automóveis, a Tesla, com mídia, o Google, né? E no Brasil não está sendo diferente. Se a gente olhar para aquelas empresas lá, a maioria delas são empresas americanas. Mas aqui no Brasil a gente já vê uma mudança muito forte, né? Vocês acompanham isso, a galera da DBR aí está muito antenada com isso, conseguiu sair na frente adequando o seu produto ou serviço para esse mundo digital. Mas você imagina ainda a possibilidade de melhorias que qualquer organização pode fazer nesse momento, né? Tem muitos problemas que a gente está lidando agora com esse isolamento social que poderia ter sido tratado de uma forma mais adequada e não a gente reagir na medida que o problema aconteceu, né? De forma mais reativa. Então, se a gente for olhar no Brasil, cartão de crédito e Nubank, né? Nubank chegou aí com a corda toda, está arrebentando, virou já, se eu não me engano, um unicórnio, já vale bilhões. Estimativas do Banco Central, existem mais de 600 fintechs registradas no Banco Central, né? Alimentação, a gente vê aí o iFood, né? Olha a forma como os consumidores consomem hoje, né? Através do iFood. Tinha gente que nunca pedia comida por aplicativo e hoje só pega. Eu não tenho esse dado aqui atualizado, mas eu estava vendo recentemente a quantidade de valor e de pedidos que trafegam dentro do iFood. É surreal. E não só no ramo de alimentação, né? No varejo, nós já temos também aí um gigante, que é a Mercado Livre, revolucionou a forma como nós comercializamos, né, produtos e serviços. Atividade física sendo aí também influenciado pela Gympass. Então, o que tudo isso acabou motivando, né? Essa dinâmica ela acabou motivando a necessidade da gente olhar para como a gente construía um negócio, como a gente se organizava de forma produtiva para atender a necessidade desse novo contexto. Então, daí que veio para a área de tecnologia, lá em 2001, né, o Manifesto Ágil, né? Então, o que vem no Manifesto Ágil? É justamente uma forma de responder à importância de mexer nessa forma como as organizações estão estruturadas. Então, veio um manifesto muito forte, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-os nós mesmos e ajudando os outros a fazê-lo. E, através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduo e interações entre eles mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. A gente só em cima desse assunto aqui poderíamos ficar horas conversando, né? Mas o que ele traz aqui de pano de fundo? Em vez de eu ficar olhando para processo e ferramenta como algo escrito na pedra, eu começo a ser um pouco mais proativo e não me prender naquela velha desculpa, né, naquela velha bengala de eu mandei o e-mail, não me respondeu ainda. Não, cara, mandou e-mail, não teve resposta, levanta, vai lá, conversa com a pessoa, pega o telefone, liga para ela, explica para ela o porquê que você precisa daquela informação, né? E isso começou a ficar muito evidente que faz muita diferença. Software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. A gente ali com o próprio modelo do PMI que eu estudei e gosto tanto, qual era o foco? Era isso, uma documentação muito abrangente. Nas reuniões com o cliente, a gente mostrava PPT com status de evolução do projeto. E quando, na verdade, a equipe responsável pelo manifesto percebeu que era importante, em vez de eu mostrar PPT, mostrar o que eu tenho de produto funcionando, né? Até onde eu consegui ir. Isso é mais importante. A colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato.
Esse tema aqui também é polêmico, né? E é muito discutido pela comunidade. Mas o que ele traz, né? Do que adianta você seguir o contrato e entregar algo que seu cliente não vai atender a necessidade dele? Por que você não começa a mostrar para ele que uma mudança de caminho pode ser mais atrativo, vai gerar mais valor, e depois a gente volta para olhar termos do contrato, em vez de parar tudo, né? E seguir a mudanças mais do que seguir um plano. Seguir um plano, eu vejo muita confusão também. O plano é algo estático, planejamento é algo vivo, né? Então, quando você diz que vai seguir um plano, eu quero sair de um ponto A e um ponto B, e eu traço como eu vou fazer isso. E se forem surgindo mudanças no caminho, você para discutir as mudanças e vai tentando adaptar o seu plano a essa necessidade de mudança. Cara, se eu tenho que atravessar um rio e no meu plano tinha uma ponte e eu chego lá não tem mais ponte, qual é a alternativa? Né? Metaforicamente seria um pouco disso. Mas o que o manifesto traz aqui? Ou seja, mesmo havendo valor nos itens da direita, valorizamos mais os itens da esquerda. Então, quem quiser se aprofundar, deixa o link aqui para ler um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, tá bom? E o que é importante vocês terem em mente? Que agilidade não é fazer rápido. Agilidade é adaptação, é flexibilidade, né? Então, o ágil, ele é um mindset que é descrito por 4 valores, definido por 12 princípios e que é utilizado, manifestado aí através de várias formas, de várias práticas. Não existe uma prática, uma melhor prática de você trabalhar agilidade. Você tem que entender que problema você quer resolver e daí sim você olha para as ferramentas que você tem e vai experimentando cada ferramenta de acordo com a sua necessidade e feedback desse processo. Então, está aí também o link para vocês se aprofundarem um pouquinho mais nesses 12 princípios que vale muito a pena, tá, pessoal? Bom, então, o que a gente começa a perceber no mercado, né? Que as empresas aí, o mercado editorial, começa a trazer esse assunto um pouco mais a sério, né? A gente teve no ano passado matérias na Você SA trazendo a importância dos profissionais entenderem a agilidade, né? A agilidade começou a transcender a área de tecnologia, então começou a ir para a área de RH, que tem usado muito forte, né? Então as empresas começaram a olhar para isso, né? Ser ágil não é uma prerrogativa só de tecnologia, né? Como eu desenvolvo meus colaboradores, como eu avalio o clima da minha organização sem ter ciclos longos de feedback, como eu posso fazer essa medição, analisar e criar alternativas num curto espaço de tempo para ver se eu estou no caminho certo. Né? Você tem aqui abordagens da Harvard Business Review que traz, né, como criar uma organização realmente flexível, a expansão da abordagem ágil. Então, ser ágil não é você fazer sprint e rodar Scrum no seu time de desenvolvimento. Isso é algo que motivou o início da agilidade. Hoje ela ganhou uma abordagem muito maior e ela está sendo buscada aí por grande parte das organizações. Né? E quem quiser se aprofundar é procurar o tema de Business Agility, né? Agilidade organizacional. Tá bom, beleza, Gonzaga, entendi esse contexto aí. Qual é a solução que você dá para mim aqui na minha empresa? É quebrar tudo? Claro que não, né? Então, a gente precisa entender que processo de mudança existem algumas maneiras de se fazer. E aqui a gente tem como base o Lean, né, que foi utilizado pela Toyota, onde o princípio era fazer exatamente o que precisa ser feito. E o Lean traz uma ideia muito legal sobre mudança, que é o quê? Se você tem a tua capacidade, um seu determinado status quo, você quer mudar, você pode fazer uma transformação um pouco mais disruptiva, o que ele chama de kaikaku, ou você pode fazer uma transformação um pouco menos agressiva no ambiente e você vai criando esses ciclos de mudança através de kaizens, né, que são pequenas melhorias onde você vai conseguindo obter sucesso e, no caso de algum problema, você volta para o estágio anterior para experimentar uma nova hipótese,
sem ter que passar pelo trauma de voltar tudo pelo início, o que o Kaikaku promove. É importante trazer aqui que a estratégia de mudança de Kaizen e Kaikaku depende do negócio, né? Depende da situação. E existem situações onde o Kaikaku é necessário, né? Então, só para ilustrar e para vocês saberem que existem essas possibilidades. Então, quando a gente começa a falar nesse processo de mudança, a gente tem isso, né? Como a organização está estruturada hoje e o que ela quer para os próximos anos. Como a gente pode criar essa flexibilidade organizacional que está todo mundo chamando de agilidade. E quando você começa a fazer essa análise, o que você vai entender? Que, para fazer esse movimento, existem forças difusoras, né, que puxam, cada uma puxa para um lado. Você precisa entender o porquê que isso está acontecendo e criar estratégias de fusão, né, buscando aí uma sintonia da organização para que todo mundo entenda essa necessidade e faça força numa mesma direção para que essa transição ocorra de maneira mais tranquila e mais alinhada. E é importante trazer para vocês aqui a ideia do Alisson Vale. O Alisson Vale, ele trouxe aí, ele criou a fórmula da eficácia. O que é a fórmula da eficácia? A fórmula da eficácia foi uma abordagem que ele criou para responder, né, às necessidades desse mundo VUCA, né, desse mundo muito dinâmico. Então, nós precisamos ter em mente que nós temos sempre hipóteses. A galera de tecnologia fala muito de requisito. Qual é o requisito? Qual é o requisito? Mas, olhando para isso com um olhar mais atualizado, requisito é uma hipótese. E eu preciso validar se essa hipótese ela se confirma ou não. E, para fazer isso, eu preciso minimizar o tempo entre a minha hipótese e a sua validação. Então, você repara o seguinte, se eu estou trabalhando com agilidade na minha empresa, resolvi adotar o Scrum, o que eu quero? Cara, ao final de uma sprint, eu preciso ter algo implementável, algo que o meu cliente possa utilizar e me dar feedback para validar se eu estou no caminho certo. Levando isso para um nível de negócio, é como se fosse um RH fazendo uma avaliação de clima organizacional uma vez por ano. Cara, tu fazer uma organização, responder um questionário de 30, 50, 100 perguntas no final do ano, no ano seguinte você elaborar um plano para o ano inteiro para saber se aquilo vai surtir no clima ou não, é uma abordagem equivocada e desatualizada. Então, eu trago para vocês um pouco dessa provocação, né? Será que isso é uma verdade? Como eu sei o que eu estou fazendo é uma verdade? Então, gerem experimentos e a agilidade traz muito a questão do MVP, né? Faça o experimento e colhe o feedback para saber se você está no caminho certo. Se você tiver, você evolua de forma incremental. Bom, e aí, né, a gente começa a ouvir um pouco dessas abordagens, né, tradicionais aqui, né? Precisamos sair do ponto A e chegar num ponto B. Eu entendo e eu acredito que, apesar de banalizado, o coaching ele ajuda demais as organizações nesse sentido, né? Entender o que eu preciso fazer para sair do meu ponto A para o ponto B requer muita responsabilidade e coragem de assumir as deficiências da organização. E um processo de coaching orientando os gestores, orientando os times sobre como esse processo precisa ser feito, eu entendo ele como muito adequado e eu vejo na prática o quanto isso funciona, tá? Então, vamos lá. O que toda organização quer, né? Focar aí em maximizar entrega de valor, né? Se a gente for olhar, perguntar para um executivo, para um empreendedor o que ele quer com a empresa dele, ele vai falar, eu quero aumentar a receita, eu preciso ganhar market share, eu quero ter reconhecimento da minha marca, eu preciso reduzir o tempo de entrega do meu produto para o meu cliente, eu preciso ter uma maior qualidade, melhorar a relação com o meu cliente, uma maior transparência. Pô, legal, muito bom. E como é que a gente faz isso hoje? Digo para vocês que o desafio está sendo fazer as organizações entenderem isso. Utilizar práticas do passado para responder a essas questões aqui
é uma abordagem bem equivocada. Então, você precisa ter o seguinte, ter em mente, né? A organização, ela quer entregar valor aos seus clientes. E você precisa entender que a sua empresa tem um monte de demanda, que a sua empresa está trabalhando num monte de coisa e que sua empresa tem um monte de coisa pronta, né? E se você chega para o seu cliente e traz para ele esse questionamento aqui, eu consigo te entregar o projeto tal, eu consigo te entregar a obra tal, o produto tal, em tantos dias. E como é que ele faz essa conta? É um pouco disso aqui, né? Eu tenho vários silos dentro da organização, cada área faz um pedacinho, e eu vou lá e começo a ver o histórico que as áreas levam para entregar aquele produto ou serviço. Ó, a área A leva 3 dias, a área B leva 2, a área C leva 3, a área D leva 2. Tá. Então, você vai lá e passa para o seu cliente o quê? Qual é o teu lead time? 10 dias. Beleza? É o tempo que eu levo para construir. Só que isso é um erro. Por quê? Isso é um dos maiores enganos que nós acabamos percebendo nas organizações. Você precisa levar em condição aqui o tempo entre as etapas, né? Na verdade, todo mundo está fazendo alguma coisa. Não tem ninguém parado esperando você terminar para dar sequência. Então, se a gente olhar o histórico de o tempo que algo leva para sair de uma área e para outra, eu tenho que levar esse tempo que o trabalho fica parado. Então, nesse caso aqui, a resposta para o meu cliente não seria 10 dias, né? E sim 20, porque eu preciso levar em conta o tempo que o trabalho fica parado até chegar ao final. Então, os vilões da demora para entrega de valor para os nossos clientes são justamente essas filas, né, do trabalho em elaboração. Então, você precisa focar no gargalo do seu processo, no seu gargalo organizacional. Aonde é que a coisa está levando mais tempo? O que adianta eu correr dentro do meu desenvolvimento se na hora de comunicar uma inovação no meu produto, a área de comunicação ou a área de marketing está sobrecarregada e fica com isso parada lá tanto tempo? Né? Você precisa trabalhar de forma mais fluida para que a organização e o teu cliente perceba que o trabalho está fluindo e chegando no teu cliente no tempo adequado. E você tem que explorar demais a colaboração dentro da organização. Isso que é importante. E dentro de um modelo tradicional, o que as empresas fazem? Ficam em cima das pessoas. Você tem que fazer mais rápido, você tem que fazer mais rápido. Eu li no livro do Lean, tem que fazer mais com menos. Gente, mais com menos é isso aqui. É você tirar os gargalos do seu processo e trabalhar de forma adequada, balanceando aí a sua demanda e capacidade para entregar valor para os seus clientes. Então, acho que o primeiro passo para isso é você ter a visão de cadeia de valor, né? Você ter um mapeamento aí de como a tua empresa funciona. Quando uma demanda do meu cliente chega no meu primeiro contato, como isso se desdobra para frente até o cliente receber o que ele quer. Então, é importante você ter esse mapeamento dos processos e contabilizar quanto tempo o processo leva da área A para a área B. Quanto tempo ele fica parado? E depois que ele entrou na área B, quanto tempo a área B leva para produzir aquele processo? E assim sucessivamente. Então, o Lean traz para a gente aí uma abordagem que inspirou demais a agilidade, que é esse olhar aqui, né? O que é valor? O que é desperdício? Valor é tudo aquilo que o seu cliente percebe como valor e aceita pagar por aquilo, né? E o que eu percebo ao longo do tempo é que as empresas foram se adaptando, olhando para o ISO, para vários modelos aí, CMMI, muito preocupado com o processo. Só que teu cliente está na ponta, ele não percebe isso como valor. Valor para ele é o produto funcionando, atendendo às necessidades dele, resolvendo um problema dele, né? Então, valor, do ponto de vista do Lean, é aquilo que você precisa adicionar, aumentar, né? Você precisa otimizar de forma mais adequada para o seu cliente. E você, olhando para um processo, você vai identificar que existem coisas que são incidentais e você precisa minimizar.
é o quê? É o que é necessário, mas não adiciona valor. Geralmente são questões de compliance, são questões que envolvem regulatórios. Perfeito, isso é importante para manter o compliance do processo. Mas lembrando, ele é importante para a organização. Ele pode até ajudar a entregar valor para o seu cliente, mas seu cliente não está preocupado se você faz isso tudo, tá? E desperdício, né? Desperdício é aquilo que não agrega valor e nem é incidental. Então, é importante, quando você tiver a tua cadeia de valor mapeada, fazer essa reflexão. Por que dentro dessa etapa o trabalho está demorando? Por que isso está assim? Por que isso está assado? Ah, tem que preencher um documento. Que documento é esse? Por que tem que preencher esse documento? Façam essas questões que vocês vão conseguir identificar o que é valor, o que é incidental e o que é desperdício. Bom, aí eu trago aqui para vocês, né, a abordagem do método Kanban. O método Kanban é uma excelente ferramenta para dar visibilidade desse fluxo, né? E como é que ele funciona? Vou compartilhar aqui um pouquinho umas dicas com vocês. Bom, o método Kanban ele foi inspirado lá no sistema Toyota de produção, né? Foi desenvolvido pelo Taiichi Ohno. A palavra Kanban ela significa aí, cartão de sinalização. Posteriormente, o Kanban ele foi adaptado para o trabalhador do conhecimento pelo David Anderson, que é um americano que implementou isso, trabalhou com essa abordagem dentro da Microsoft, dentro de outras várias organizações, e resolveu compartilhar o conhecimento dele com o mundo de como tirar o Kanban do chão de fábrica e trazer ele para um ambiente do trabalhador do conhecimento. Então, ele começou lá em 2002, se inspirou muito aí na teoria das restrições do Eliyahu Goldratt, que escreveu A Meta, é um livro clássico também da administração, né, que traz a reflexão de que nós somos tão rápidos quanto o nosso elo mais lento, né? Então, não adianta correr numa parte se você tem restrições e gargalos em outras que impedem o teu processo de fluir naturalmente até o fim. E ele aceita a variabilidade, porque o trabalhador do conhecimento, né, o indivíduo, ele sofre, né, influência do meio. Né? Se tu está bem em casa, você produz bem. Se tu não está bem em casa, tu não vai produzir bem. Então, é inerente ao trabalhador do conhecimento a variabilidade. Tá bom? Bom, e como o Kanban está estruturado? Né? Um Kanban clássico, o olhar que você tem para ele é bem isso aqui, ó. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho o trabalho que eu estou fazendo e eu tenho o trabalho pronto. Né? O mais importante é você olhar para o seu fluxo de trabalho e identificar em que momento o trabalho para e em que momento o trabalho anda. Em que momento o trabalho para e em que momento o trabalho anda. E você refletir essa lógica no seu quadro Kanban. Eu vou dar um exemplo mais à frente aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, é a primeira etapa, né? Entenda o seu processo atual. Veja como a coisa funciona desde o momento que o cliente entra em contato com a sua empresa até o momento que ele recebe o produto dele, né? Então, aqui, eu trouxe, por exemplo, eu fiz essa mesma palestra para uma indústria aqui da região e eu coloquei o processo deles, né? Para eles entenderem aqui como é que isso deveria funcionar. Eu tenho a área comercial, eu tenho a área de PCP, eu tenho a área de compras, eu tenho a equipe de produção, eu tenho expedição e tenho faturamento. Beleza, então para cada área eu coloco lá. Ó, o que eu tenho para fazer? O que nós estamos fazendo? O que está feito? Né? Você vai fazendo isso para tudo. Qual é a segunda etapa? Tente identificar as principais insatisfações internas e externas em relação à tua organização. Tem muita empresa que faz pesquisa, né, de satisfação junto aos seus clientes, que também é uma abordagem já um pouco ultrapassada, né, mas tudo bem também, eu não estou julgando, tá, gente? Só estou trazendo que hoje a gente faz isso de outra forma, né? Mas tem empresa que faz essa pesquisa e ali já é bastante insumo, né? O que teu cliente não gosta da tua organização? O que mais deixa ele triste ao trabalhar com a tua organização? Então, você mapeia isso e começa a refletir sobre o seu processo. Uma outra coisa importante
A terceira etapa aí é você entender a sua demanda atual, né? Como é que está a minha demanda? Eu tenho muita demanda, eu tenho baixa capacidade? Ou será que eu tenho pouca demanda e muita capacidade? Então, a ideia é a gente equilibrar, né, esse fluxo entre demanda e capacidade dentro da nossa organização. Então, é importante você entender o volume das coisas, né? Então, mapeando tudo isso e colocando isso no Kanban, você tem essa visão, né? A quantidade de coisa que está acontecendo. Essas são as demandas que estão rolando dentro da organização. Pô, bacana. Então, você tem ali cada card, cada post-it, com a identificação daquela demanda e como ela vai passando do início até o fim. Perfeito. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é você entender a tua capacidade, né? Como é que está a minha capacidade hoje para atender isso aí? Então, você vai colocando acima do teu quadro como é a capacidade de cada área, né? Para identificar. Já vi situações, e isso é muito comum acontecer, né? A gente tem áreas que ficam sobrecarregadas o mês inteiro, tem áreas que têm sazonalidade, né? O início de mês é mais complicado, então aquele time ali ele fica muito sobrecarregado. Tem outros que é no meio do mês, tem outras áreas que é no final do mês, e assim sucessivamente. Mas é importante você ter essa visão clara de como você está estruturado para atender a sua capacidade, a sua demanda, né? Com a sua capacidade. E qual é a quinta etapa aqui? Acompanhamento do processo, né? Eu vou começar agora a movimentar os meus cartões, né? E eu sempre faço isso da saída para a entrada. Eu vou olhando, tá, minha capacidade já está ali alocada, eu sei como é que minha linha de produção está. Minha linha de produção da organização, tá? Quando eu falo linha de produção, não é necessariamente a fábrica, mas como a empresa toda já está estruturada. E eu começo a olhar o trabalho do final para o início e vou vendo como esses gargalos vão se movimentando. Nesse exemplo aqui, ó, as coisas foram caminhando e vieram para cá. Opa, olha onde começou a empilhar coisa. Opa, o gargalo se movimentou novamente. Isso aqui é um acompanhamento diário. O que eu já fiz, o que eu terminei, passei para frente. Se tem uma prioridade, eu preciso ir lá conversar com a outra área e falar que aquilo é uma prioridade, porque ela também tem as prioridades dela, né? Então, a agilidade traz muito essa abordagem da necessidade de uma comunicação muito maior entre as áreas e acabar com essa competição que muitas das vezes foi construída ao longo do tempo dentro de um contexto que já não existe mais. Então, quando você começa a acompanhar essa movimentação dos seus cards, é possível até você criar indicadores de performance. Você começa a ver o teu lead time. Quanto tempo eu estou levando para entregar determinada etapa para o meu cliente? Quanto tempo isso está demorando lá no faturamento, no PCP, no marketing? Você começa a ter uma visão. E aí você começa a fazer ajustes, buscando uma revisão de processo, buscando a necessidade de incluir tecnologia para resolver esse problema. Mas o que você quer é reduzir o tempo entre a sua hipótese e a sua afirmação. E aqui é um exemplo, né, de um indicador desse fluxo de trabalho, como você vai monitorando isso semana a semana, e embaixo a quantidade de itens entregues por semana. Né? Nesse caso aqui, um time de desenvolvimento, eu tenho, então, item de trabalho pronto e bug. Né? E até isso te ajuda a tomar ações mais proativas. Né? Pô, caramba, estou olhando aqui, a incidência de bug está muito alta. Por que isso está acontecendo? E aí eu preciso trabalhar com o time para corrigir esse tipo de situação. Porque corrigir bug é desperdício sob o ponto de vista do Lean. Beleza? Então, você começa a ter uma visão de um CFD, que é um Cumulative Flow, onde você consegue olhar para a tua organização, identificar a quantidade de trabalho que precisa ser feito, a quantidade de trabalho que está em andamento e a quantidade de trabalho que já foi concluído. Dentro da agilidade, a gente tem uma abordagem muito importante, né, que é a retrospectiva. Como eu coloquei lá na fórmula da eficácia do Wallace, né, eu preciso reduzir a minha validação de hipótese. E a cada validação de hipótese, eu preciso rodar a minha retrospectiva, que é o quê? Nada mais é do que o meu ciclo PDCA.
desse trabalho que nós entregamos para os nossos clientes, como isso se desenvolveu? Fizemos da melhor forma? O que nós poderíamos ter feito de diferente? Como nós poderíamos ter evoluído? Né? Então, você faz isso a cada 15 dias, né? Ou a cada semana. Pensa na quantidade de insumo, na quantidade de possibilidades que vão surgir para você entender e, de fato, né, através de dados, ter um interesse genuíno de resolver os problemas da organização. Então, a agilidade traz muito essa abordagem de que ela não existe somente dentro da TI e que você pode usar várias formas de conectar o trabalho. Aqui nós temos um exemplo do Scrum, que é muito comum, né, sendo utilizado pelas organizações que começam a adotar práticas ágeis. Temos uma abordagem do Kanban, também, que pode ser utilizado. Uma abordagem de flight levels, onde eu crio Kanbans e vou conectando desde a minha estratégia até a minha operação, o time que está entregando. Se eu tenho ideias, eu tenho hipóteses, possibilidades, eu tenho inovação, como eu desdobro isso e mantenho o meu dia a dia funcionando? Eu preciso balancear. Eu tenho projetos que vão apoiar a organização na busca e na conquista de novos mercados, novos espaços, mas eu tenho projetos que são de melhoria operacional, eu tenho situações que são problemas, disfunções do dia a dia que ocorrem lá no time. Você precisa linkar todas essas visões entre os seus quadros de Kanban e fazer essa gestão diária sobre o fluxo das coisas de acordo com a estratégia da organização. Então, quais são minhas 5 dicas para vocês aqui começarem a sua jornada ágil, né? Mantenha o foco nos primeiros a aderir. Não tente perder tempo aí convencendo pessimistas. Essa é a dica número 1. Vai naquele grupo que está interessado, que quer aprender, que quer experimentar. Vai ali. Não fica tentando convencer pessoas que não têm interesse ou que não veem valor nesse momento. A ideia aqui é você pegar os primeiros a adotarem essa ideia com você, né? Ajudá-los a empoderá-los, a conquistar grandes resultados nas suas entregas, nos seus projetos, e, consequentemente, esse valor será percebido pelos demais que virão atrás de você futuramente. Essa é uma dica número 1. Dica número 2, né? Forme equipes pequenas, estáveis e autogeridas. Conceda-lhes autonomia para realizar o seu trabalho e mantenha-as responsáveis por seus compromissos. Então, a ideia aqui é a gente flexibilizar um pouco mais a gestão, né? É deixar de se preocupar com o trabalho que a pessoa está fazendo e ver se ela tem todas as condições para realizar o trabalho dela. É criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir à vontade, se sentir confortáveis em expor as dificuldades dela do dia a dia e não ficar com medo de falar, com medo de criticar, que isso aí não leva a nada. Empresas ágeis promovem esse tipo de relacionamento com seus colaboradores. Beleza? E quanto mais autonomia, mais responsabilidade. Eu costumo falar assim, entre aspas, né, que se a gente trata as pessoas como crianças, elas vão se comportar como crianças, né? Se você trata o colega como um idiota, como um imbecil, ele vai se comportar como um idiota e como um imbecil. E ninguém quer isso. Todo mundo quer se sentir valorizado, todo mundo quer fazer grandes entregas, se sentir pertencente a grandes projetos dentro da organização. Então, dê autonomia para as pessoas. Terceira dica. Treine rapidamente as lideranças em todos os níveis nos métodos ágeis. Porque, senão, a equipe que está lá em cima, que não acompanha a dinâmica do que acontece embaixo no dia a dia, vai acabar atrapalhando esse processo, né? As equipes ágeis, elas precisam de apoio, né, para se autogerir. O gestor ele tem que empoderar os times, ele tem que incentivá-los. E o que costuma ser muito comum dentro de um ambiente de experimentação é acontecer erro, né? E quando acontece o erro, eu gostaria de colocar aqui mais uma provocação para vocês, né? Esse erro, ele aconteceu por execução ou esse erro aconteceu por omissão? Erro de execução faz parte do processo, gente. Um processo de experimentação, se você for olhar pesquisas aí de grandes organizações
que rodam um teste AB, né? Você vai ver ali que a cada 10, só um dá certo. Olha só, então ninguém erra porque quer, né? O erro, ele faz parte do processo, então, se já que temos que errar, vamos errar com o menor tempo possível, avaliando os riscos disso, que isso pode trazer para a organização, e, cara, experimentando e reforçando que tudo bem, não deu certo, vamos de novo, vamos corrigir, vamos para frente, né? Agora, o erro por omissão já é um problema, porque identificou-se ali normas, né, que regulam essas práticas, que fazem as coisas funcionar de um jeito bacana. E se a pessoa simplesmente não faz porque não quer, eu entendo que ela está sendo nociva para o processo de mudança. Ela está prejudicando uma avaliação adequada lá no final. Então, eu entendo que, sim, o erro ele faz parte, mas o erro ele precisa ser entendido como o que é erro de execução e o que foi um erro por omissão. Erro por omissão merece feedback, merece uma conversa, para entender e esclarecer para o colaborador o impacto daquilo dentro do nosso processo de experimentação dentro de um mundo VUCA, né? E uma dica número 4 aqui. Gestores de nível intermediário precisam de tempo para se adaptar a uma liderança servidora, que trata basicamente de oferecer coaching e apoio aos funcionários em vez de ficar monitorando, né? Então, esse aqui é um grande problema também, porque se a gente pega essas startups que têm vindo aí, eles não têm estrutura, não tem uma hierarquia rígida, né? Ali eles se autogerenciam, eles vão se adaptando, e quando a gente começa a olhar esse modelo, a gente começa a se questionar algumas coisas, né? Será que a gente está organizado de uma forma que foi pensada num contexto que não existe mais? Será que, de fato, eu não tenho autonomia para tomar uma decisão? Será que eu não tenho maturidade? Isso é uma outra coisa que eu ouço bastante. Aqui não tem maturidade. Se não tem agora, vai ter quando? Se o momento de fazer não é agora, quando é que é? Então, cara, a gente tem que meter as caras, tem que seguir em frente e tem que ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então, é muito importante aqui a gestão ficar olhando para o colaborador e fazer essa liderança servidora desenvolvendo ele. Vendo aquele cara que tinha dificuldade de entender o trabalho de uma forma mais sistêmica, ele preocupado com a outra área que vai receber o trabalho dele. Ele não tem que ficar preocupado em terminar rápido, do jeito que está, de qualquer jeito, para poder atender um anseio de prazo, de uma pressão por prazo. Conversa com a sua liderança, mostra por que aquilo está atrasado, né? Porque lá na frente a outra área vai receber aquilo torto, vai passar para frente torto e isso vai impactar a experiência do seu usuário lá no final. E a quinta dica, não desista, né? Mesmo que a mudança ágil seja mais rápida que uma abordagem tradicional, para mudar a mentalidade da organização é preciso muita persistência, né? E a mentalidade da organização é a nossa mentalidade. Enquanto a gente achar que a gente está indo para a empresa para bater ponto às 8, parar para almoçar meio-dia, sair às 18, não falo mais do meu trabalho, cara, a gente está ferrado. Sabe? A gente está muito ferrado para se adaptar a esse mundo novo. Porque você vê aí as empresas se organizando de uma forma muito mais dinâmica, dando condições, flexibilidade para o colaborador, por exemplo, acompanhar um filho na escola, numa apresentação. Cara, aquilo é ali de 8 da manhã a 9h30. Ele chega no trabalho 10, 10h30, trabalha até mais tarde muito mais feliz, porque ele conseguiu conciliar a vida dele pessoal com o trabalho e ele consegue sentir prazer nas duas coisas. Então, é um desafio. Muitas empresas estão sofrendo com esse momento de pandemia, não sabem o que fazer, estão aí desesperadas, né? Eu tenho ouvido também falar assim, a gente está trabalhando em home office, agora aqui na empresa é tudo home office. Não, cara, vocês estão em isolamento social. Vocês não se organizaram para trabalhar num modelo de home office. O que a gente está fazendo a gente está sendo podado por uma restrição externa, né? E não a gente está olhando para isso e pensando numa melhor forma de conciliar qualidade de vida, trabalho e, consequentemente, resultado.
né? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, alguns pensamentos, algumas observações, e aí a gente pode bater um papo agora, responder aí a perguntas aí da galera. Muito bom, Gonzaga. Parabéns a apresentação aí. Muito legal. Bom, pessoal, quem tiver pergunta aí, pode ficar à vontade aí, ou pelo chat, ou libera o microfone e podem fazer as perguntas. Rapaz, será que o pessoal ficou em estado de choque? 6 da tarde, uma sexta-feira já, né, Gonzaga? Acho que o pessoal tá já tomando a cerveja. Legal, mas tá certo também, é justo, né? Podia fazer um happy hour agora, né? A gente aproveita e... Sim. Ô, Gonzaga, deixa eu te perguntar, então. Vamos lá. Você comentou que essa mudança a gente tem que focar nas áreas que estão mais engajadas, né? Mas se não vier se essa mudança não for, como vou dizer assim, aprovada pela alta direção da empresa, pela gerência, você acha que é possível mesmo assim a equipe aplicar metodologias ágeis? Sim. Primeira dica, exclua o nome agilidade do seu vocabulário. Não toca mais nesse nome. É a primeira dica. E começa a praticar a agilidade no dia a dia. Começa a olhar para o fluxo, ajudar a remover os impedimentos, a criar pacotes de valor menores, a ter feedback do cliente sobre aquilo que está sendo entregue, está sendo construído. Começa a construir um portfólio de resultado para depois você levar isso para cima. E não precisa ficar usando os nomes de conceitos de mercado. Não, isso é uma boa prática do management, isso é uma boa prática da agilidade que o Scrum coloca. Cara, pegue problema e resolva problema. Pegue problema, resolva problema, tenha resultado, vai construindo isso. Depois, quando tiver todo mundo feliz se abraçando, fala, o que a gente fez foi agilidade. É isso mesmo. Faz ciclo curtos, né, também. Isso acho que é muito importante, né? Isso aí é o ponto. É ciclo curto, evitar coisas muito espaçadas, justamente para você olhar para o ciclo, ver o quanto aquele ciclo trouxe de aprendizado. E o porquê disso, né? Justamente porque a gente vive num contexto que muda muito, né? É muito dinâmico. Então, cara, aquilo que tu pensou no teu planejamento, quando você vai colocar aquilo em prática, já mudou. Então, você precisa pegar esse feedback e se adaptar. E se você espaça muito esse ciclo, você está perdendo tempo de fazer essa reflexão, de fazer essa inspeção e essa adaptação do teu produto, do teu serviço à necessidade do teu usuário. Enquanto você não faz isso, tem teu concorrente que está fazendo deploy contínuo todo dia, monitorando o comportamento do usuário através de indicadores, né? E ajustando a necessidade do negócio àquilo que o cliente mais valoriza. E com isso ele gera mais engajamento, mais consumo e trazendo mais receita para a organização. Legal, muito bom, muito bom. Show de bola. Até mesmo porque a palavra agilidade, ela leva a um conceito errado, né? Todo mundo pensa que eu vou implantar agilidade eu vou entregar muito mais rápido, né? Mas, não, agilidade é se adaptar rápido à mudança, se ágil nesse sentido, né? Exatamente. A agilidade não é fazer rápido, a agilidade é uma capacidade de você se adaptar às mudanças que estão acontecendo ao nosso redor e responder a essa mudança de forma rápida, né, em curto espaço de tempo, para validar se aquela tua hipótese é a mais adequada para responder aquela necessidade. Se não, opa, o que eu preciso fazer? O que eu preciso adaptar para poder acertar isso? E assim sucessivamente, né? Isso mesmo. O Gabriel ligou... Opa, pode falar. Ô, Gonzaga, é o Maicon. Eu já ouvi algumas vezes alguns comentários, algumas abordagens que falam muito da questão do DevOps.
da entrega dos pacotes, das publicações mais frequentes, porque sem o DevOps a gente não é ágil, etc., né? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Por exemplo, se eu vamos supor, estou implantando ágil ou estou tentando trabalhar com agilidade, mas tecnicamente, vamos supor, ainda tem algumas barreiras. Eu já ouvi alguns comentários, talvez um pouco fortes até, em relação a gente não ter, por exemplo, um DevOps, a gente de fato não ser ágil. Eu queria ver uma opinião tua em relação a isso. Porque boa pergunta, Maicon. Eu acredito que essas coisas andam em conjunto, sim, tá? Porque da mesma forma que a gente precisa fazer experimentos curtos, se esse experimento não está correto, eu tenho que ter uma capacidade de uma gestão de configuração que me traga a um status anterior aonde as coisas estavam funcionando bem, né? E o que eu vejo assim é toda essa arquitetura de DevOps, ela realmente é necessária para te garantir uma segurança nesse processo de experimentação, né? No caso aqui, por exemplo, de empresas que trabalham com e-commerce, imagina a quantidade de teste AB que é rodado por dia, né? A quantidade de deploy que é feito por dia. Então, se eu não tenho uma boa estrutura de DevOps, uma boa arquitetura de DevOps, esse processo de seguir adiante ou não, ele fica comprometido, né? Então, eu entendo que eles andam em conjunto, sim, e que eu acho muito difícil uma organização que dependa de produtos de software num ambiente, né, da nuvem, para fazer agilidade sem ter uma boa arquitetura, uma boa equipe de DevOps estruturada, tá? Legal. Valeu, obrigado. Legal. Mais uma pergunta? O Cabral, acho que quer falar, né, Cabral? Só até ajudando aí, contribuindo também, né? Não só DevOps, mas a engenharia como um todo, né, cara? Você forma a base para agilidade ali, né? E o Gonzaga apontou muito bem, a empresa de desenvolvimento, você não tem a engenharia como uma base sólida ali, dificilmente você vai conseguir ser ágil, né? Um outro aspecto também, e também é uma pergunta de alguns colegas, assim, né? Vai ser pegadinha, tá, Gonzaga? Métodos, processos, pessoas, frameworks, técnicas, né? O que vem primeiro na agilidade? Pessoas? Pegadinha? Pô, que pegadinha mole é essa, Cabral? Cara, pessoa, cara. Transformação cultural, organizacional. Não é empresa escrevendo missão, visão e valores e colocando na portaria que vai mudar a coisa de um dia para o outro. É você trazendo as pessoas para perto, trazendo o contexto para elas, o que nós queremos com isso, por que estamos fazendo esse movimento e o quanto, e fazer o pedido. Eu preciso da tua participação. E como você pode contribuir? Não comparando. Cara, isso aqui eu acho que é uma dica de ouro, tá? Não comparando o que eu estou aprendendo, ou estou conhecendo com o que eu já fiz. Esse é o maior equívoco, tá? Que eu percebo, dado o exemplo lá daquelas empresas que quebraram, né? É você olhar para um contexto emergente, totalmente dinâmico, e querer comparar ferramentas de um ambiente mais estável, determinístico, para resolver problemas de um ambiente muito volátil e que é probabilístico. Entendeu? Esse que é o ponto. É aí que eu vejo as maiores dificuldades. Então, assim, ó, quer aprender agilidade, cara? Não fica comparando o Kanban, o teu burn-down chart com o teu fluxo de valor agregado, com o teu cronograma. Tu está comparando banana com laranja. Tá? Esvaziar o copo. Eu estou falando porque eu tive que fazer isso. Eu fui um cara acostumado a fazer cronograma, projeto, documentação, eu tinha muito isso. E quando eu tive contato com a agilidade no começo, me veio um insight do coaching, dos cursos de coaching que eu tinha feito. Não compara isso com isso, porque são duas coisas distintas.
Então, da mesma forma que tu quer aprender um idioma novo, não fica comparando um idioma novo com o idioma que tu conhece. Você só vai retardar a tua aprendizagem. Ah, mas em português isso não é assim. Ah, mas... Cara, mas é assim na língua ali. É aquilo que tu precisa entender. Então, essa dinâmica do dia a dia é muito importante que as pessoas compreendam como elas devem se comportar em relação aos problemas e estarem dispostas a experimentar novas formas de trabalhar e não ficar sofrendo com o que a gente já fez no passado. Eu penso que esse que é o grande ponto, tá? Ô Gonzaga, mas deixa eu, até aproveitando que você falou que são duas coisas diferentes, né? Cronograma e agilidade, né? Metodologias ágeis. As organizações hoje elas são as tradicionais, vamos dizer assim, não essas startups que nem o Nubank. O Nubank, projeto, eles não têm prazo, né? Eles querem que o projeto, o produto atinja o objetivo, né? Isso. Hoje, mas as organizações, a maior parte das organizações, talvez até a sênior fosse assim, eu não sei dizer, elas são voltadas a prazo, né? Tem que levar para o board que tal data vai entrar tal solução, tal coisa. Como que você consegue, uma corporação dessa maneira, juntar duas coisas antagônicas e fazer funcionar super bem? Tá. Aí eu acho que começa a vir uma abordagem que eu já compartilhei com alguns colegas aqui, né? Que numa visão tradicional, você tem dois aspectos. Você tem algo que é fixo e algo que é variável. No modelo tradicional de projeto, o que é fixo? É o escopo. O que é variável? Custo e tempo. Né? O que a gente vê, as pessoas que já trabalharam com isso e que têm mais práticas, né, com gestão de projeto? Normalmente eu tinha que entregar todo aquele escopo e o que ia variando era o tempo e o custo. O projeto vai aumentando de duração e vai aumentando o custo. O que a agilidade trouxe? Ela inverteu essa pirâmide. Eu deixo de ter como fixo requisito e passo a ter tempo e custo como requisito. E o que vai variar é o meu escopo naquela janela de tempo. E esse escopo ele tem que ser organizado por entrega de valor. O que do meu projeto mais vai entregar valor para o meu cliente? E com isso eu começo a olhar para aquele time box definido e encaixo o escopo ali. Ah, não, mas não vai ter tudo. Mas para te entregar, num primeiro momento, é isso aqui. Depois eu faço uma outra entrega que vai fazer um incremento dessa entrega que você viu. Entendeu? E você vai fazendo isso sucessivamente. O que eu acho legal disso que você comentou, Robson, é que a agilidade também não é para fugir de responder a essas questões, né? Essa semana eu estava em treinamento com a galera da Aspercom em São Paulo sobre justamente a análise de forecast e de riscos. E como é que eu faço ela hoje? Em vez de fazer no modelo tradicional, olhando matriz ali de probabilidade e impacto e fazendo uma análise qualitativa, eu começo a olhar para o meu fluxo de trabalho, como ele vem se comportando ao longo dos meses, e uso essa informação para fazer simulações probabilísticas. E aí eu começo a responder para você o seguinte: perguntas de relação a cronograma. Você chega para mim e fala: Gonzaga, eu preciso entregar isso aqui para o cliente, cara, setembro. Quando é que a gente tem que começar? Eu olho o histórico de comportamento do meu time, pego todo o meu throughput ali, toda a minha vazão semanal, jogo isso numa planilha, crio uma fórmula de simulação de Monte Carlo, que é uma fórmula que vai usar modelos estatísticos para criar projeções com base no teu comportamento, e ele vai te dizer o seguinte: olha, existe 85% de probabilidade de eu entregar isso para você no prazo se eu começar segunda-feira. Você entende? Aquela coisa que no modelo tradicional é assim: quanto tempo vai levar? E fica todo mundo: quanto tempo tu vai levar para fazer isso? Quanto tempo vai levar para ficar fazendo isso? E o cara fica ali agoniado, querendo responder em horas. Não é mais assim. As coisas mudaram. Tá? Então, a gente precisa olhar para o histórico de entrega do time, o esforço que eles tiveram para entregar cada item de trabalho, e eu uso esse histórico como uma fonte de informação para criar simulações de projeção de entrega de projeto.
Então, isso eu estou só complementando o meu raciocínio para mostrar que agilidade também tem uma preocupação com prazo. E ela buscou uma abordagem até um pouco mais assertiva do que um modelo tradicional que a gente passava ali pelo... Cara, eu acho que eu faço isso em tanto tempo e vai ficar pronto lá na frente. E a gente via depois que isso não acontecia, né? É isso mesmo. Isso aí, Cabral. Ótimo. Beleza? Alguma pergunta mais, pessoal? Isso aí, cara. Agilidade, ciclos curtos, melhoria contínua, foco no valor. Exatamente. E ciclos curtos com inspeção, adaptação e aprendizado. Se não teve aprendizado, tem alguma coisa errada, né? Eu não vou ter melhoria contínua. Eu não vou melhorar. Eu preciso dar muita atenção exatamente a como nós estamos aprendendo a não cometer os mesmos erros. Gonzaga, uma dúvida. Oi, Diego. Não sei se tu já passou por uma situação dessa, mas se eu entro numa empresa que não tem processo nenhum ágil, como é que eu começo a startar isso dentro da empresa, né? Do zero, assim? Então, foi o que eu comentei. Primeiramente, você precisa entender se você... que problema você quer resolver, né? Que problema você quer resolver na organização? E aí você faz aquele passo a passo que eu coloquei ali na apresentação. Depois eu vou até compartilhar ela com o Robson, e aí ele deixa disponível para vocês aí, vocês podem utilizar. Mas entenda como funciona o seu processo, entenda o que você tem de demanda, entenda quais são as suas insatisfações dentro desse processo, como é que está a tua capacidade, será que o time está sobrecarregado? Estar sobrecarregado não é estar sendo produtivo. Produtividade não tem nada a ver com carga. Tá? Esse é uma falha. Então, eu acho que um ponto que a agilidade traz muito, e o Kanban te ajuda a você olhar isso, essa análise entre demanda e capacidade, é justamente no fluxo. Será que a área está com muita gente ou com pouca gente? Quanto tempo a coisa está levando para essa... Desde o momento que ela chega até o momento que ela vai embora. Essa abordagem que você deveria levar. Entendeu? E aí vocês vão trabalhando com planejamentos quinzenais. Vamos planejar o que a gente tem que ter tudo pronto até sexta-feira da outra semana. Cara, planeja 15 dias de trabalho, depois se reúne. E aí, o que deu certo? O que a gente poderia ter feito diferente? Onde é que o trabalho mais parou? E parou por quê? É falta de gente ou é falta de conhecimento? E aí, cara, é um processo constante, Diego, entendeu? Então, se uma empresa quer começar com agilidade, eu começaria por aí. Que problema a empresa quer resolver? Onde está doendo? E o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Juntos. Não é uma área trabalhando. É botar todo mundo olhando para aquela visão, bota na parede e vamos trabalhando. Legal. Obrigado. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é isso, então, né? Queria agradecer. Acho que alguém mandou sobrecarga, um desperdício do Linha e o Cabral mandou no chat ali. Bom, agradecer Gonzaga, o Diego, o Ronaldo pela participação aí. Acho que o evento foi muito bom aí, gostei bastante das 3 apresentações. É isso, pessoal. Vamos aplicar o aprendizado que a gente aprendeu aí. Apesar que aprendeu ficou meio redundante, né? O aprendizado que a gente teve. E um ótimo final de semana para todos aí. Agradeço a presença de todos. E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Gonzaga, Diego? Agradecer aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, Robson, DBR aí, a todos que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigado. A ideia é essa, né? Agilidade também é colaboração, então a gente tem que procurar se conectar com as pessoas, trocar informação, trocar experiência. A cada dia eu estou aprendendo, a cada dia eu vou em outros lugares ouvir um pouquinho do que as empresas estão fazendo, e eu estou aqui hoje compartilhando um pouco de tempo com vocês. Então, eu queria só agradecer a intenção de vocês de estarem aqui aprendendo, porque isso é muito importante. Ótimo. Bom, é isso então, pessoal. Valeu, bom final de semana para todos. Fiquem em casa, né?
Fique em casa. Valeu. Um abraço aí. Valeu. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.